Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com. Esse e-mail aparece na sua tela. E faça querendo suas sugestões de convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico. Como sempre, faço questão de referir, esse é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, professor Marcos Palermo, professor do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor. Prazer estar mais uma vez com o senhor aqui e com os telespectadores e telespectadoras do programa. Professor Marcos é oriundo, é egresso do curso de Direito da UFN, professor, não é verdade? Sim, da turma de 2007, janeiro de 2007. Agora, isso é a prova de que o que se faz nesse curso, nesses 20 anos, é muito bem feito, professor. Tive grandes experiências pessoais na UFN, na então Unifra, né? Sendo presidente do diretório acadêmico, membro de gestões anteriores à de 2006, quando fui presidente, como secretário de Cultura do DADU, então DADU Unifra, né? Hoje DADU UFN. E a UFN faz parte, né, da minha vida, né? Da minha trajetória pessoal profissional, mas também de vários outros pontos, né? As amizades, né? Tudo aquilo que eu consegui construir, eu acho, como ser humano, passa muito pela UFN. O professor Marcos, ele é egresso desse curso e hoje ele é professor desse curso. Agora, para se transformar em professor desse curso, o senhor teve uma trajetória aí, sim, né, professor? Também não é assim, né, professor? Eu tive a minha primeira experiência acadêmica com curso de Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa Maria. Sou graduado, bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, turma de janeiro de 2006. E ingressei depois como já professor do curso de Direito da UFN, já na condição de graduado, bacharel em Direito pela instituição, estando por concluir uma especialização que era em Direito Internacional Público e Privado, e Direito da Integração, Novo Direito Internacional, que é tem várias edições já a concluir agora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e na época era mestrando em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu creio que procurei uma unidade entre tudo aquilo que eu pesquisava, através agora de um curso que estou fazendo de licenciatura em História, né, pela UFN, né, pela UFN. Então, em 2017 eu ingressei como portador de diploma no curso de História da UFN. Sim. E foi o que me proporcionou outras atividades, né, com apoio, inclusive, da coordenação do curso, né, que foi a viagem até Portugal por mobilidade acadêmica. Agora, essa relação, né, que tu tivesse na tua formação de direito, uma parte mais, obviamente, técnica, aliada depois à questão das ciências sociais, que tu tivesse a oportunidade de cursar a graduação também, e agora história, é um casamento muito interessante esse, né? Olha que tem uma série de disciplinas ali, eu faço sempre questão de fazer referência aos alunos da necessidade de entender, vamos pegar o exemplo do processo aí, que é a minha área, né? Mas a gente entender a relação do processo com o Estado, entender as fases históricas do processo, para a gente evitar a reprodução. O que tu pensa disso, professor? Dessas alianças todas, esses cortes transversais, em que medida eles podem auxiliar na construção de um humano, né, ciente das suas potencialidades e também, por óbvio, dos seus limites? Eu enxergo o direito como um processo de construção, mas também como um processo de luta, né? Para que nós conseguíssemos estar aqui agora com os direitos que temos, com o reconhecimento deles por parte do Estado, muita luta houve no passado. E eu consegui fazer pesquisas agora, nessa última etapa no curso de História, relacionadas a isso. É muito fácil falar em liberdade hoje e, ao mesmo tempo, muito difícil, se nós não dermos aí o devido valor. Quando estudante de História, procurei, dentro daquilo que eu pude, né, e ainda procuro, sempre estar próximo do direito. Logo, lá na minha mobilidade acadêmica, por exemplo, na Universidade de Lisboa, eu sempre digo que eu atravessava a rua, né, porque uma faculdade ficava de frente para a outra. E eu tive a oportunidade, por exemplo, de pesquisar
sobre situações, fatos, envolvendo processos do final do Estado monárquico tradicional português, ou Estado absolutista, alguns não gostam dessa nomenclatura para Portugal. E lá você vê algumas situações que para nós no Brasil parecem inusitadas. Uma espécie de luta contra a Constituição, luta contra liberdades hoje que nós temos aqui como baseadas em direitos fundamentais. Então, quando você enxerga as perseguições de outrora, você começa a dar valor para a liberdade de hoje. Eu te perguntei isso porque as pessoas, tem muita gente que tem a intenção de estudar direito, de fazer o curso de direito e acha que vai entrar num curso de direito para ficar lendo artigo de código, decorando isso e aquilo, né? Aí eu devo estudar a lei, estudar... Não, isso é uma parte, né, professor? É uma parte do curso de direito. Talvez, em porcentagem, talvez isso esteja abaixo dos 50%. É importante registrar isso. Porque aqui existe uma questão cultural, uma questão de tradição, de afirmação do Estado, de evolução do próprio Estado, de evolução dos direitos humanos, de construção de respeito à democracia e por aí vai. É uma lista... Não é uma questão apenas, então, eu acho, técnica, né? Não. É uma questão que vai muito além. Muito além. É de uma formação, inclusive, humana, né? Uma formação em termos de valores, que é o que nós temos tentado passar. Claro que há perfis e perfis, né? Há indivíduos, seres humanos que, obviamente, vão se deixar levar por uma dimensão técnica, dogmática, claro. Tem gosto por isso, é uma questão de preferência pessoal, da conformação anímica do indivíduo e que a gente tem que respeitar. Agora, como o senhor diz, é muito difícil nós passarmos algumas informações sem a vivência histórica, a vivência sociológica, a vivência em termos de política. Portanto, as primeiras cadeiras do curso que eu tenho a oportunidade de lecionar, elas são uma chave, uma base para se entender o que se pode fazer com o direito, uma vez que você já tem adquirido daí o conhecimento teórico, técnico e dogmático, tanto do direito material quanto do direito formal processual. Eu não vejo possibilidade de trabalhar hoje em qualquer profissão do mundo jurídico de forma desconectada da historicidade do próprio direito, né? Porque se isso fosse justificável, certamente a gente reduziria o fenômeno jurídico a algo muito simplório, né? Ele vai muito mais além, ele vai muito além disso. Eu penso que nós tenhamos assim perdido um pouco da nossa memória, mesmo aqui na cidade de Santa Maria, porque nós tivemos ao longo do tempo uma série de juízes ou advogados que foram muito importantes e casos também que acabaram abalando muito a nossa sociedade, que foram esquecidos. No ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar com o caso Felipe de Oliveira, que foi um caso de um juiz distrital à época, né, juiz municipal à época. A conformação do judiciário era diferente do que nós temos hoje em dia, e que foi vítima de um homicídio, né? Um caso histórico que ficou esquecido por muitos da área jurídica, talvez mais lembrados pela história. E através desses estudos a gente consegue fazer comparações com o que existia antigamente, o que existe hoje, pensando em como nós podemos ainda melhorar a atual sociedade. Da mesma forma, existe uma série de outros nomes que são importantes. Quando nós lembramos de Santa Maria atualmente, nós lembramos que ela é uma cidade, a cidade natal de ministros do Supremo, né? Do ministro Eros Roberto Grau, do ministro Nelson Jobim, né? Mas antes disso nós tivemos figuras importantíssimas, né? O Carlos Maximiliano, autor daquelas primeiras ideias sobre a hermenêutica jurídica, hoje talvez um tanto quanto questionável o método que ele utilizou à época, mas foi uma figura que, apesar de nascido em São Jerônimo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, advogou muito aqui em Santa Maria, esteve em períodos aqui, quando já despontava na política, né, habitando aqui, assinando os seus livros, né, a partir daqui as apresentações de suas obras. E há uma série, então, de perspectivas de pesquisa, de estudo, que são às vezes esquecidas e que relacionam as disciplinas propedêuticas para que nós possamos entender os valores que hoje nós
temos que ter sempre em mente para não deixar morrer essas questões relacionadas às liberdades individuais, à igualdade social e, obviamente, né, numa esfera de direitos de terceira geração, dimensão e outras, nós temos aí a necessidade de uma visualização da solidariedade, da fraternidade como algo que precisa ser trabalhado. Olhando para a história, olhando para monumentos anteriores, para as dificuldades dos juristas que nos antecederam, né, e também para as suas limitações de época, nós podemos, eu acredito, fazer uma nova faculdade, um novo tipo de estudo sobre o direito, que é o do jurista não desconectado dos problemas da sociedade. Uma questão que eu colocava aqui agora do estudo do resgate dessas ideias, agora há poucos dias atrás eu conversava com o Dr. Jorge Maciel, né? Foi advogado aqui de renome na cidade, sobre a necessidade que havia de se pensar onde foi a memória, né, de muitos advogadas que passaram, né, pelos nossos fóruns aqui de Santa Maria e da região. É algo que eu tenho interesse em fazer ao longo do tempo, essa recapitulação de processos importantes e também sempre vinculado aí na dimensão da sociologia e da teoria do Estado. Uma vez que a sociologia do direito, a sociologia jurídica, ela, apesar das nomenclaturas diferentes, elas abrem espaço, né, para uma discussão em termos de história social, história política do município e da região. Esse é um tema interessante, a gente pode desenvolver no segundo bloco. Pode ser, professor? Pode ser. Vamos fazer um intervalinho super rápido, 30 segundos, certo. E a gente já retorna. Então, como eu disse, é super rápido, não saia daí, por gentileza. 30 segundos a gente está de volta. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com e faça, querendo, suas sugestões em relação a convidados, temas relacionados ao direito. Como sempre faço questão de registrar, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, o professor Marcos Palermo, professor do curso de Direito da UFN. Dos 20 anos do curso de Direito da UFN, tu estás em quantos, professor? Como aluno e professor? Desde 2002, primeiro semestre, já há um tempo. 17 anos, como aluno, 18, quase 18 dos 20. Quase 18. Tive só um período fora, né, que foi o período em que eu estive aí estudando a especialização em Porto Alegre, né? Sim. Depois de todas as outras vezes que saí, mantive o vínculo com a instituição de alguma forma. Agora tu perde, em termos de temporais, tu perde para poucos, professor. Sim, creio que aqui eu sou de uma turma posterior à da Carla Costa, né, do professor Vitor Hugo Amaral Ferreira e professor Bruno Seligman Menezes, né? Então eu acabei sendo aqui a quinta turma, né? Todos esses que tu citas são egressos aqui do curso e são professores hoje. Quero te dizer que para mim é uma grande satisfação poder vivenciar isso, porque, como disse lá no primeiro bloco, essa é a prova de que o que se faz aqui é bem feito, né? Quando o aluno retorna na condição de professor, claro, depois de se graduar e depois de realizar as investigações
que ele precisa fazer e que são condições de possibilidade para o exercício da docência, que a gente sabe que não é fácil, né, professor? E que Sim. uma atividade é essa de altíssima complexidade, sempre em constante transformação. Eu vejo hoje, né, nós conversávamos agora um pouco, antes do início do programa, sobre como o tempo passa rápido, né, e tudo. Eu fui aluno, né, do professor Cristiano Isaí. Eu me apavoro um pouco quando eu escuto isso, professor. Pois então, uma coisa que eu tenho percebido, nós que temos a formação em Direito, volta e meia, por mais assim que estejamos lidando com as disciplinas teóricas, as disciplinas propedêuticas do curso, sempre há a lembrança daquilo que os professores que são advogados, que são juízes, promotores, né, ou mesmo aqui professores que estão lá no judiciário como analistas, né, deixam aqui de informação sobre a vida prática, né, do direito. E para mim é com muita satisfação que eu, apesar, ou com, né, essas formações complementares, eu atuo dentro desse curso. Para mim, como eu disse, faz parte da minha história de vida, né? E mais do que isso, eu acredito que é fazer parte de uma história que está dando certo, né? Que já há tempos tem se consolidado como uma realidade em termos educacionais, ensino superior na nossa cidade, na nossa região e no país como um todo, porque hoje nós temos aí uma série de colegas formados, colegas formadas que estão em diversas áreas, atuando em diversos estados. Essa história de 20 anos do curso de Direito é uma história recheada de detalhes interessantíssimos. Nós temos egressos que foram para a área da docência, como é o teu caso, o caso do professor Vitor. Nós temos egressos sedimentados na advocacia, né? Advogados renomados, já é possível dizer isso hoje. Nós temos juízes do trabalho, nós temos procuradores do Ministério Público Federal. A gente tem um leque aí bastante interessante, né, de formação de egressos. E isso realmente assim, é um demonstrativo de que o curso ele ocupou um lugar dentro do cenário jurídico. Sim. Nesses 20 anos. O que não é fácil, não é algo tranquilo de se conquistar, só se conquista com seriedade. E se conquista porque temos pessoas da tua estirpe, inclusive, professor, que são pessoas que acabaram contribuindo para essa trajetória. Que tiveram bons mestres, né? Mas eu penso que agora os desafios que nós temos ainda, né, que nós temos conversado sobre a necessidade do aumento aqui, do incremento da pós-graduação, o surgimento de realidades como, quem sabe, um futuro doutorado, mas primeiro um mestrado, né, no curso, isso nos motiva ainda mais a continuar pesquisando. Tu tocasse num ponto interessante, né? Nesses 20 anos, talvez a gente receba de presente de aniversário, depende, né, de ser aprovado, o projeto já está encaminhado, mas um curso de mestrado totalmente inovador, totalmente conectado com um direito complexo, com um direito atual. Né? Então é importante falar sobre isso, a gente está numa expectativa muito grande. Se não der dessa vez, a gente vai ver por que não deu e vai propor de novo, suprindo as nossas carências. Mas a expectativa é de que seja aprovado. Eu faço muita força para que seja, embora nesse momento, né, por ser ainda apenas mestre em Direito e Ciências Sociais, não poder me agregar ao grupo, né, que está elaborando, né, esse projeto, mas vejo com bons olhos, uma vez que, se nós analisarmos, né, Santa Maria é uma cidade que tem vários cursos de Direito. O nosso, eu acho que é o segundo mais antigo, né, o segundo mais antigo, mas e uma demanda muito grande, né, uma busca muito grande de acadêmicos para a continuidade, né, da sua vida profissional e estudantil. Então essa realidade, eu acredito que vem a contribuir com a sociedade em Santa Maria, de certa forma até deixando mais barato para aqueles que se tornam aqui advogados e já têm o seu escritório em Santa Maria, a sua realidade profissional consolidada aqui, não precisarem sair da cidade, né, para outros centros. Até porque, se nós analisarmos o tempo que existe, né, a pós-graduação em Direito aqui, comparado ao que já foi sedimentado em outras áreas do conhecimento, nós ainda temos que correr atrás. Eu acredito que essa realidade a UFN vai conseguir
contribuir muito, né, nos próximos anos. Professor, estamos na reta final do programa de hoje e eu queria ouvir um pouquinho a tua experiência como intercambista. Sim. Tu és aluno do curso de História também aqui da universidade. Sim. E teve a oportunidade de ficar um período em Portugal agora. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. O que tu recomendaria, inclusive para os alunos do curso de Direito? Eu achei uma experiência muito boa. Não tive a oportunidade de fazer antes, né? Sim. Mas, por incrível que pareça, sim, uma vez que fui, tenho sido muito procurado, né, por acadêmicos e acadêmicas do curso que querem realizar essa experiência. No meu caso, eu fui como acadêmico do curso de História, retomando, né, uma ideia de mobilidade acadêmica com a Universidade de Lisboa, e o curso de História fica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que casualmente, como eu disse, era à frente da Faculdade de Direito. Minha experiência foi muito boa. Com certa antecedência, você pode vir a fazer parte dos programas, né, de extensão universitária, na parte também de assistência educacional, assistência estudantil. Fui aluno, né, de casa de estudante lá, morei durante o tempo que eu estive em casa de estudante. Não é algo que aconteça sempre, mas consegui esta vaga lá. E o conselho que eu daria é que não fique, né, apenas aí nas disciplinas que você vai cursar, que você, quando se torna intercambista, faz a mobilidade acadêmica, é obrigado daí a ter uma série de disciplinas para se matricular. Não fique só nelas. Eu transitei para a Universidade Autônoma de Lisboa, faço parte hoje de um grupo de pesquisa, o Observar, um grupo em relações internacionais, que é muito importante para mim, que dou aula de direito comunitário, agora direito internacional público também, fora as disciplinas ligadas aqui às propedêuticas, onde eu me engajei em projetos de pesquisa no THD, né, o Centro de Investigação, Teoria e História do Direito, e o Instituto, né, de História do Direito e Pensamento Jurídico, que são as disciplinas, que congrega as disciplinas correlatas à minha área de atuação na UFN. Até fiz uma cadeira como aluno ouvinte, né, do professor Pedro Caridade de Freitas, que era História do Direito Internacional. Os meus contatos lá, que estão à disposição, né, dos acadêmicos e também dos colegas, né, se tornaram aí muito importantes para mim, porque conheci pessoas que são efetivamente pesquisadores aqui, bastante conceituados na área do direito e relações internacionais em Portugal. Uma experiência interessante, né, professor? Assim, o que agregou para ti isso enquanto professor do curso de Direito? Mudou, eu acredito, muito a maneira como eu ministro as aulas. Hoje eu acho muito difícil dar uma aula sem me lembrar de um exemplo, sem me lembrar de uma situação que eu passei por lá. Sim. Quando você fala em globalização, como você vai dar uma aula hoje sem se reportar, né, à realidade de um mundo globalizado não tendo viajado, né? Vendo situações boas ou ruins, né, como eu pude observar, tendo contato com imigrantes dos países de língua portuguesa, né, que estavam sempre transitando lá conosco, com outros brasileiros de outras regiões do país, e também as experiências aqui, a troca de experiências com docentes de lá, críticas que os docentes de lá poderiam fazer aqui, a maneira como nós estamos ministrando as nossas disciplinas, né? E que fazem com que a gente procure aprimorar ainda mais. Essas situações que eu disse para o senhor das liberdades, da defesa das liberdades, eu não as penso mais como pensava num aspecto apenas teórico, uma vez que no contato histórico com os processos que eu tive, lá na Torre do Tombo, que é o Arquivo Nacional Português, nós vimos aí uma série de perseguições, né, de situações limites, né, em que o ser humano é colocado se não tem observado seus direitos. Fora isso, professor, eu acredito a necessidade que nós temos da montagem, da feitura de uma rede de relações aqui acadêmicas. De pesquisa. Pode parecer que não, mas a pessoa quando se relaciona, quando escuta o outro, mas também se faz ouvir, né, com devido respeito, ela monta uma rede que pode ser aproveitada pelas instituições das quais aqui ela faz parte, né? Eu sempre digo isso porque tem
um efetivo sonho, né, de que a gente consiga cada vez mais se aproximar de outras universidades aqui, recebendo também pessoas, né, dessas universidades, como já recebemos, né, e com isso aqui consigamos uma troca de experiência crescer ainda mais. Professor, foi uma satisfação conversar contigo. Eu que agradeço e estou sempre à disposição do colega, do professor e do amigo. Que bom, nós que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.